Então, boa tarde a todos. Dar início à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, dia 7 de junho, segunda-feira, né, turma do horário F. Nós vamos fazer uma discussão aqui em relação às entregas associadas à parte de simulação de esforços apresentadas. Quando a gente tem a possibilidade de simular o esforço de um projeto que nós estamos fazendo, nós, como projetistas, temos na mão a possibilidade de simular todas as situações no qual aquele nosso componente vai ser submetido. A gente não tem controle sobre as ações de quem vai usar ele. Logicamente, a gente faz as limitâncias dentro do manual. Então, no manual técnico, a gente coloca lá o que é permitido, o que é restrição, né? E caso venha uma utilização errada que possa provocar um acidente ou uma falha, a gente vai gerar ali uma segurança, né, um resguardo para a gente, que foi utilizado acima do limite, foi utilizado numa velocidade elevada, foi aplicado um carregamento não recomendado. No entanto, a gente tem que utilizar as ferramentas para poder, vamos falar assim, nos precaver de muitas situações. Então, por exemplo, quando a gente vai aqui pegar uma simulação, só um instante, só ver o simulante está aqui. Qual que é o real sistema do nosso elemento que ele vai estar submetido? Primeiramente, acredito que todos concordem, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu acredito que já tenha material aqui, eu não vou salvar. Vou aplicar o material. Uma liga de aço aí tá aplicado já. Fixação. Temos fixação estática, fixação dinâmica. Qual que é a diferença delas? A estática é a peça estar chumbada ali no chão, ela não se locomove. A dinâmica, ela permite alguma flexibilidade, ela está apoiada, mas desliza sobre o solo, né? Vamos começar com a estática. Vai ser muito similar àquilo que a gente discutiu no início da nossa... Quando a gente falou de simulação, que nós mostramos a questão do cavalete, que nós fizemos muito essas simulações. Aqui no caso, eu não tenho uma região definida do... Tirar essa aresta. Do apoio do rodízio. Então, eu vou usar a parte interna da furação aqui, ó. Só um instante. Onde nossos parafusos estariam fixados. Isso em todas elas. Então, vou pegar essas regiões aqui, não é aresta. Então, essas superfícies. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou trazer um pouco da realidade. Não sei o comportamento desse equipamento. Tá? Eu peguei como modelo aqui de uma das entregas. Então, vamos somando aqui. Rapidinho a gente coloca todas elas aqui. Nós estamos trabalhando estático ainda, né? Por que eu estou falando dessas partes? Porque tiveram fixações em regiões não coerentes, vamos falar assim, né? Do funcionamento do equipamento. Então, tecnicamente, eu poderia ter feito a região aqui da onde o rodízio apoia, um ressalto e colocar a fixação sobre ele, como também a fixação nessa parte da furação. Rapidamente a gente colocou aqui, ó, em todas elas. Então, nós fixamos os 4 pontos aqui de apoio dela. Por que eu estou falando isso? Porque houveram simulações onde o pessoal fixou toda essa estrutura da coluna que não é coerente. Muita gente simulou apoiando somente nessa região aqui de baixo, ó, né, ó, que também não é coerente, porque o que tem que suportar não é a viga, é todo o conjunto, né? Então, o que é coerente? A gente apoiar nos locais corretos de apoio. Ok, vamos aplicar a nossa força. Pode ser uma força concentrada, uma força distribuída. O ideal, qual é a pior condição? A gente tem uma região aqui onde o trolley vai parar, o tamanho dele, ou as regiões onde a rodízio dele se apoia.
e aplicar uma força. Como não tem desenhado aqui, eu vou colocar uma força distribuída, tá? Só para mostrar para vocês. Nem vou usar pressão, vou usar força mesmo. Professor, Opa, pois não? então no caso a gente pode fazer como se fosse um retângulo em cima da viga para botar esse peso mais especificado, né? Isso. Eu faria aqui nas abas, ó. 2 retângulos, um de cada lado aqui das abas, para Entendi. aplicar a força. Justamente na largura do trole. Entendeu? Sim, sim. Entendeu? Aí, ó, aqui nós colocamos uma condição. Quando a gente pensa nisso aqui, isso aqui é a condição tecnicamente básica do funcionamento do nosso sistema. Deixa eu só computar aqui. Ele está calculando aqui. Pronto. Ele está nessa exibição porque foi usado o terminal de solda aqui, tá? Aí ele ficou assim. Ele mostra um comportamento. Veja que você está vendo que tem uma flambagem, uma tendência, né, de flexão nessas laterais. Logicamente, essa exibição ela é um pouco exagerada. A gente pode vir aqui nas configurações, ó, definição, escala real, né? Ó. Mas a gente viu que tem uma tendência nessa região. Isso aqui é uma das situações, ok? Ah, professor, isso aqui garante que ele suportou, não quebrou, ele atende nossas necessidades? Teoricamente, sim. Primeiro ponto. Pô, mas eu estou aqui, que mais eu poderia variar? Lembra quando a gente fez a simulação do cavalete? Pô, vamos trocar essa fixação e essa aqui, ó, por deslizante, né? Ó, é aquela fixaçãozinha, ó, que ele desliza aqui na lateral. Como será que o nosso sistema vai se comportar? Porque o que acontece? Eu posso colocar 2 rodízios com freio e 2 sem freios, né? Não que o freio vá suportar toda a carga, mas o outro vai estar solto. Ou a pessoa que vai usar coloca lá um calço, né, nos roletes, nos rodízios, e trava um lado e o outro não. Então ele tem ali a possibilidade de mexer. Outra situação muito interessante, muita gente fala que nós vamos, o pior caso é aqui no centro, tranquilo, sem problemas. Mas será que se eu trouxer toda a carga aqui para o canto e aplicar uma força, será que o comportamento dela é igual? Entende? Não sei. Mas eu poderia simular isso aqui, né? Rapidinho. Como? Vamos excluir aqui, ó. Um exemplo aqui. Eu também não tenho a região, mas eu vou pegar aqui, ó. Tá? Vou só inverter a direção. Ah, professor, mas ele não vem então do canto. Mas tudo bem, ele poderia estar aqui próximo. Estou só dando os exemplos, né? De executar o estudo aí. Ele está refazendo os cálculos aqui. Como será que é o comportamento? É o mesmo? O pior caso é no centro, sem problemas. Então a gente vai fazendo os comparativos, né? As situações. Outro ponto muito interessante. Talvez o pórtico ele não receba apenas esse esforço. Imagine se você tiver aqui 2.000 quilos suspenso e você for andar com o pórtico, que é uma das situações que nós colocamos, né? Como assim? Eu vou pegar aqui o molde no chão, vou erguer ele e vou transportar ele até dentro da máquina. Vamos dizer assim, esse transporte do molde ele é crítico, né? Para a estrutura. Será que essa nossa estrutura ela não estaria sujeita a uma força lateral aqui também, ó? Concordam ou não? Quanto? Não sei. Mas a gente poderia estimar, entendeu? Fazer alguns comparativos, algumas análises, né? Vou deixar essa força lateral, vou alterar essa aqui, ó. Eu vou tirar dessa face, vou voltar ela aqui para nossa superfície aqui, ó, que a gente tinha colocado, né, ó. Vou inverter a direção, para baixo. E aí, como será que é o comportamento dele, né? Tá calculando aqui novamente. Olha aí como ele apresentou já uma flambagem em outro sentido também, né? Isso porque, ó, deixa eu deixar ele na posição. Isso aqui, ó lá. Opa, então talvez esse reforço aqui, ó, tenha que dar uma aumentada nele, ou não.
Então, essas são as possibilidades que o software está às nossas mãos para a gente testar. Ah, professor, poderia ter uma outra força ainda, né? A força não vai ser nesse sentido, não vai ser nesse. Mas essa mesma força aqui, ó, em vez de ser aí, ó, ela poderia ser nessa lateral, né? Estou só colocando situações, entendeu? Executar o estudo. Veja que em pouco tempo a gente consegue colocar diversas situações e ir adequando o nosso projeto para isso. Olha lá, né? E aí a gente vai fazendo análise. Opa, será então que essa geometria poderia ser um pouco mais alta, um pouco mais baixa? Teve gente que veio com o triângulo lá de cima, né? Com esse reforço seria melhor ou não? É projeto, pessoal. Aí não tem o certo e o errado. Tem o que atende, o que não atende. Uns atendem com menos eficiência, outros atendem com mais eficiência. Se você for pensar, a proposta é a mesma. 2.000 quilos, altura e característica tal. Uns podem fazer um pórtico de 1.000 quilos, outros um pórtico de 5.000 quilos. Os dois suportam? É só eficiência. Quantidade de material, tipo de material, geometria. Então é isso que eu preciso passar para vocês, entendeu? Então, primeiramente, a simulação ela tem que trazer uma realidade de aplicação. O que seria a realidade de aplicação? Pelo menos o apoio ser nos locais dos rodízios e não no suporte lateral ou nessa base, não é correto, tá? Porque você vai estar testando só a viga, né? E a força, aqui essa força ela foi aplicada de forma distribuída. Só recalcular aqui. Ela foi aplicada distribuída, mas você poderia concentrar ela numa região aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer rapidinho. Vim aqui no modelo, ó. É que esse desenho aqui ele não é meu. Eu vou pegar aqui duas regiões aqui, ó, só para... Não sei se está no centro, mas estou fazendo aqui só para a gente usar como base. Em vez de ressalto, eu vou fazer um corte de um décimo aqui, ó, 0,1. Ó, só para ficar duas regiões, ó, distintas, né? Aí volto lá na simulação. Vou alterar aqui só a nossa força aqui, ó. Veja que rapidamente a gente está alterando tudo, né? Ó. Vou colocar dentro dessa região, dentro dessa. Se fosse onde o trole apoia, né? Executar aqui. Então, tecnicamente, esse aqui seria análise simples. Poderíamos trocar, segunda opção, trocar aqui por apoios móveis, né, não estáticos, na base, ver o comportamento. Poderíamos colocar uma força lateral, uma força em outro sentido e ver o comportamento. E aí nós vamos montando e desmontando, montando e alterando nosso projeto. Vejam que muitas vezes a simulação ela vai falar para aumentar material, mas também pode fazer uma análise de retirar material, aonde não é necessário. Tranquilo? Uma coisa interessante, eu não tenho nenhum modelo aqui para mostrar para vocês, só outros pontos em relação à geometria geral, porque eu estou comentando isso só agora, porque tecnicamente vocês chegaram como se fosse na validação final do projeto, né? Nós pedimos um vão de 4,5 metros. Cuidado, quando vocês colocam essas asa deltas, né, esses reforços no meio, alguns esforços assim, que muitos colocaram, ele limita ali, né, o curso de movimentação. Ah, professor, mas como eu aumentaria isso? Muitos pensaram nesse apoio por baixo, esse apoio poderia vir por cima, né? Se eu olhar aqui a minha peça por cima, em vez desse triângulo ele pegar embaixo, ele poderia ter uma outra suporte aqui em cima, né? É o que eu estava justamente desenhando aqui nessa outra vista. Vamos sair daqui. Deixa eu ver se ele vai... Acho que eu fechei. Eu acabei fechando aqui. Só tô com Professor, essa... então, no caso, o senhor quer a área de movimento dele de 4,5 metros, não é isso? Então, Porque no, aí que tá, exatamente. Mas hoje está tranquilo. O que vocês entregaram já está dentro das especificações. São só não, é pontos que a gente porque está discutindo agora. no desenho aparecia por fora, então eu imaginei que a área, o extremo dele, o comprimento máximo dele fosse 4,5 metros, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Mas é a partir do momento que a gente coloca 4,5 metros lá, só cuidado então com esse interno aqui, né?
só fazer essa discriminação, então, dentro do seu descritivo. Ele tem 4,5 metros de largura, mas um vão livre lá de 3,80, né? Um exemplo, entendeu? Não estou falando que está errado, estou falando só para a gente tomar cuidado com essas considerações. Mas sem problemas isso aí, tranquilo? Tinha outras geometrias, mas sem problemas. Geometria é característica de cada um. Mas o que eu fiquei só um pouco mais preocupado foi essa questão da simulação, tá? Então vejam essas características de simulação, vocês têm uma ferramenta, uma vez que você rodou a primeira simulação, como eu mostrei para vocês irem alterando as características, é fácil, é simples, é direto, é rápido. Tranquilo? Alguma dúvida, algum questionamento a mais? Professor, na verdade, minha dúvida é relativa à simulação, porque assim, eu fiz a ponte toda, né, e ela estava maciça, porque você faz ela maciça e depois você transforma em casca, não é isso ou não? Cuidado, você transformar em casca, tudo viraria casca. Pois é, esse é meu problema, porque aí, quando eu faço a simulação, dá falha. Isso. Aí a casca se torna o corpo todo, né? Isso, o que você vai ter que fazer é transformar não em casca, é uma saída, mas você então teria que suprimir, na verdade, desenhar primeiro só as partes que você vai transformar em casca, né? Tipo, digamos que até aqui assim, por exemplo, ó, do projeto, isso aqui torna uma casca, aí eu aplico a casca, faço a replicação para o outro lado, e depois da casca eu desenho a viga, entendeu? Ah, entendi. Que ela estaria depois da casca, não entraria. Beleza. É só a sequência de projeto. Qualquer coisa, tenta começar pela lateral, então, faz ela maciça, transforma em casca, replica para o outro lado, aí depois você desenha a viga que ela vai ficar maciça, né? Porque toda essa ação que está aqui, ó, por exemplo, ó, esse espelhado, não leva em consideração a viga aqui, ó. Entendeu? Sim. Viria depois dela. Entendi. Tranquilo? Beleza. Beleza, show. Alguém também ia falar, mas... Mais alguma dúvida, pessoal? Não, professor. Tranquilo. A minha única dúvida era aquela que eu comentei com o senhor no começo, do relatório final. Pronto, é aqui, ó. Vamos lá. Eu vou comentar aqui agora. Então, vocês fizeram a entrega aqui da montagem e simulação de esforço, né? Foi essa última, já está a consideração para vocês lá dentro do AVA. Aqui é a montagem final. Quando vocês forem fazer a montagem, pessoal, vocês conseguem aplicar a cor, né? Deixa eu só fechar esse aqui. Não é esse. Não quero essa auxílio. Aqui, coloração. Então, vocês podem aplicar aparências, né? Se ele vai ser sólido, algumas partes sólidas, tipo... professora, uma estrutura, uma parte dela é laranja, aqui não vai pegar... Por causa da exibição aqui. Primeiramente, o fundo branco. Ver se eu vou conseguir colocar nessa superfície aqui, laranja. Pronto, aí você vai colocando. As partes, aplicar material, aplicação, os corretos parafusos na fixação, né? Colocar o rodízio. Muitos já entregaram até isso. Já tudo correto, a talha. Deixa eu ver se eu tenho um aqui, quer ver, ó? Deixa eu fechar esse aqui, que não salvar. Só um minuto. Estou usando o próprio exemplo de vocês aí, de... Ó, já colocou o trole, a talha, os rodízios, os parafusos, entendeu? Tipo, todos os elementos que tecnicamente vocês vão utilizar, tipo, trazer para dentro da realidade. Tem um outro aqui. Vou ver se ele vai abrir. Já com todos os elementos, a estrutura, você vê a diferença dos... Como varia, né, projeto para projeto, em questão de geometria, característica das peças. Lembrei outra dúvida, professor. É uma coisa simples, mas tá me dando trabalho. O meu trolley, ele não tá... Tipo assim, eu consegui posicionar ele na ponte,
Só que, assim, eu coloco todas as restrições, mas mesmo assim, quando eu vou mover, ele ainda desprega total da ponte. Ele desmonta ou ele não segue a linha? Ele desmonta e nem segue a linha. Antes, então, abre ele no arquivo anterior, o trolley, salva um novo arquivo dele, como se fosse uma montagem, uma peça Sim. única. Deixa ele Sim. terminar de abrir esse aqui, que esse aqui é grande. Ele dá esse problema na abertura. Salva ele novamente como uma peça. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui também é bacana. Ó. Mas que esse aqui é pesado aí. Até ele abrir tudo. Pronto, foi. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você tipo, abre ele numa peça, você vem aqui, ó, arquivo, salvar como, ele vai estar como montagem, né? Ó, é o assembly. Você vem aqui e salva como parte, ó, como peça. Só o trolley. Aí ele vai ficar uma peça única, compacta, entendeu? Aí talvez fique mais fácil de você posicionar ele lá. Pois é, na verdade eu peguei ele, né? E aí eu fiz isso. E aí eu também fiz uns cortes neles para poder caber na minha ponte, né? Eu separei Certo? algumas peças e tal, e meio que deixei pela metade ali e tentei posicionar. Só que aí eu, por exemplo, eu coloquei as duas faces dele coincidente com a ponte. E aí voltei, tentei colocar paralelo também, mas sempre quando eu movo ele sai todo. Não, por Uma exemplo, a roda ficou restrição. presa, né? A roda só roda mesmo no eixo. Entendi. É alguma restrição ali que tem que olhar com calma. Uhum. Tem que ir testando, entendeu? E posicionando aos poucos, tira uma restrição, coloca outra, Ah, para sim, vou você ver se tentar ele encaixa. Oi? quebrar a cabeça com isso. Vou tentar quebrar a cabeça com isso. É a saída, não tem uma receita, entendeu? Que nem aqui, ó, que já é uma prototipagem final, entendeu? Você vê todo o detalhamento dos equipamentos. E aí, essa é a penúltima entrega aqui, né? Deixa eu só abrir aqui, ó, que é a renderização e lista de componentes e processo de fabricação. Vocês já fizeram uma lista de componentes aqui no início, que era os componentes que vocês estão fabricando e que vocês vão comprar. O que a gente precisa aqui, ó, é o processo de fabricação do que vocês vão fabricar. Então, esse pórtico, o rodízio, nós compramos pronto. Eu não preciso detalhar ele. Eu fui lá na loja, comprei, apliquei o trolley, apliquei. Ah, mas e essa coluna lateral, essa estrutura lateral? Não. Ela foi feita como? Quando vocês vão falar dela, não precisa falar assim, ah, ela foi feita com aço, que veio lá do minério, passou no alto forno, com coque, onde ela foi laminada, depois, né, tal. Não. Foi uma barra, perfil tal, metalon, tanto por tanto, onde foi cortado, soldado, furado, dobrado, né? E aí vocês vão detalhando o processo de fabricação dos elementos que vocês desenvolveram. Tranquilo? O que tem aqui? Parafuso a gente compra pronto, porca, corrente, rodízio, tá? Até mesmo a viga. A viga pode ser que você compre o modelo da Gerdau lá já pronto, ou de qualquer outro fabricante, mas provavelmente eu vou ter que cortar ela na seção, vou ter que fazer algum acabamento ali, ou uma furação em aba, acrescentar algum outro batente aqui, né? Vai passar talvez por soldagem, furação. Então, esse é o detalhamento do processo de fabricação. Tranquilo? Não é muito complexo, não. Opa, estou sem, Julianes. Professor, eu fiquei com a dúvida ali naquela parte que o senhor estava salvando a peça que o senhor estava explicando para o nosso colega aí. Tranquilo. Assim, se caso você salvar daquele jeito, até um amigo me falou também para fazer isso na hora de simular, mas se caso você salvar daquele jeito, quando você for fazer a animação, não vai ficar preso a parte da talha, não? Vai. Não, ali é o seguinte, por exemplo, é o que está acontecendo. Essa talha dele aqui, ó, eu acho que aqui dele vai ser um único elemento. Digamos que você baixou isso aqui. Não é esse aqui, ó. Tudo isso aqui. Também não é ele ainda, é esse aqui, ó. Não consigo abrir. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Vou usar o exemplo do rodízio, mais fácil. O rodízio, em vez de você ficar montando toda vez ele aqui dentro, ou trazer uma montagem, e pode dar algum problema de simulação, você abre ele em paralelo. Está abrindo aqui. Esse aqui, vamos lá.
Por exemplo, aqui é uma montagem que eu fiz do elemento. Para eu não ter que ficar mexendo essa montagem o tempo todo, eu posso transformá-la numa peça única. Aí eu venho aqui, arquivo, salvar como uma cópia, né? Não é montagem, ó. Ele vai ser um parte, vai virar uma peça. No entanto, eu não consigo mais alterar. Então, por exemplo, para uma prototipagem final, uma renderização, movimentação, você vai salvar os blocos em peça, depois você vai fazer uma outra montagem com esses blocos, entendeu? Se eu salvar isso aqui em desenho, aí eu não movimento mais. É como se cada elemento desse fosse um desenho. Um rodízio fosse um, outro, né? Ó, esse outro, a talha aqui, outro. Entendi. Então, no caso, a gente pode fazer a simulação com ele inteiro ou só com o desenho pronto e depois usar o desenho anterior para fazer a animação? Você faz a animação em outro arquivo, talvez mais fácil, sem problemas. Isso aí não tem problema. Porque a animação aqui ela é só para apresentação. Deixa eu ver se esse aqui deu certo, não lembro. Ó, o trolley funcionando, ó. Ó, veja que aqui ó, o elemento está estático, ó, tanto que ele mudou até de cor, ó. Tá cinza. Às vezes, quando a gente salva em bloco, ele perde essa textura aí de coloração. Esse é o videozinho lá que eles enviaram. A renderização tem que ser feita já sendo essa animação ou é só uma foto Não. renderizada? A renderização é esse aqui, ó. Você aplicar material, coloração, todos os parafusos, ó. Aqui faltam uns parafusos, ó. Entendeu? Pois é, foi como eu fiz. Eu renderizei, eu posicionei e fiz uma foto, praticamente, com todos os equipamentos já montados. Não foto, né? O arquivo. Pois é, renderizado pelo próprio software. Aquela opção de photo view, né, que tem. Não, mas o software, ele faz a montagem, né? A renderização, quando a gente fala aqui, ó. Calma. É o arquivo do SolidWorks, entendeu? Tipo, é a montagem completa. Aplicação de material, componentes, texturas, elementos, né? Ó. Ah, então é só a montagem mesmo, né? É a montagem final dele. Exatamente. Tá. Beleza. Não, eu fiz porque eu também tenho a opção do photo view, eu acabei fazendo junto, também achei que fosse isso, mas então... Entendi. Dá só uma alterada lá, Gabriel, no seu projeto lá. Acho que eu mandei a mensagem para você também. Outra coisa, professor, que eu ia perguntar, tem como corrigir os envios passados, porque a correria está muito grande e acabei enviando o jeito... Não tem problema não. Beleza, show. Aí, quando você me reenviar agora, faz um pacote com tudo novo, entendeu? Pronto, é justamente o que eu estou fazendo, estou separando tudo já, tudo correto. Isso, aí compacta tudo numa pasta e envia ela, sem problemas. Beleza. Tranquilo? Professor? Opa, pois não? Pádua. O meu, no caso, eu já montei ele completo já. Aí Isso. já mandei. Aí, no caso, seria só então botar. Só não coloquei as cores, texturas, essas coisas. Seria só Eu acho que eu basicamente considerei aqui, Pádua, não sei, deixa eu só ver aqui. Porque por exemplo, a estrutura que eu peguei, ela não veio com furo na chapa, não vou colocar rodízio, então já furei, já coloquei os parafusos, porca, arruela, já montagem. Pronto, aí você aplica a textura, material, né, todas essas coisas. Tá meio travado aqui hoje. Coloração, né, material, essas texturas, como se fosse tipo a foto do folder, a gente fala, entendeu? Pronto. E outra coisa, professor, quando eu fui montar, o trolley que eu peguei, eu botei para ver a interferência, aí tinha algumas interferências que era do próprio equipamento Da que veio montagem, mesmo. não tem problema não, tranquilo. Não, né? Não. Alguns interferência de parafuso, mas do próprio trolley mesmo. Eu não, Sim. Eu peguei, já veio o projeto com essa interferência. Não, quanto a isso a gente não está olhando, não. Interferência, sobreposição, não estou levando essa consideração, não. Estou pensando mais de forma macro mesmo, entendeu? Estrutura, layout, avaliação, as ideias, entendeu? Certo. Outra coisa, professor, eu só consegui entrar na aula há pouco tempo, mas assim, em relação à simulação, se houver algum erro, você ainda eu posso consertar e pode, me manda de volta. né? Pode, todo mundo que lá eu falei para reenviar, pode reenviar, sem problemas. Na simulação. Né? Isso. Porque a simulação, realmente, eu fiquei em dúvida, porque
eu tentei fazer uma simulação onde os rodízios do Troller pegam na viga, né? Certo? Deu uma dificuldade. Aí, quando a gente tinha que mandar, eu acabei colocando a simulação na viga inteira mesmo, na parte de Isso, cima, né? isso que eu comentei, que vocês pegaram ele no apoio de baixo, nas extremidades da viga, né? Foi, ele frisou os pontos soldados, né? Os pontos Isso. na realidade, os pontos que tem de encontro entre uma parte e outra e mandei. Mas seria basicamente na parte onde os rodízios pegam na viga, né? Exatamente. Aí você traz a realidade da análise da estrutura lateral, né? O comportamento dela. Porque ali, tecnicamente, na vida real, vamos falar assim, a viga aguenta, mas se a estrutura não aguentar, ele não funciona do mesmo jeito, entende? Certo, mas, professor, de uma coisa em relação à simulação, ela tem que ser um esforço pontual ou posso botar um esforço distribuído na viga toda? Aí que eu comentei com vocês, depois eu vou deixar o link desse vídeo, você olha mais um pouquinho no Eu vou a início. gravação, então. Isso, a gente comentou não só, você pode fazer distribuído, você pode fazer pontual, você pode aplicar uma força lateral à sua estrutura também, entendeu? Eu suspendi a carga, mas será que eu não posso receber uma força lateral? Se eu embalar ela e ela bater em rosca roda, ela não recebe um esforço lateral? A ideia é essa, você tem a ferramenta na mão, tem as possibilidades e poder aplicar essas alterações a fim de validar da forma mais completa possível o seu projeto, entendeu? Você está resguardado ali das suas decisões, entendeu? Entendi. Outra coisa, professor, na simulação, a parte dos rodízios, eu tentei inicialmente colocar ele como se fosse como se fosse deslizante, né? Ele não um apoio sim. fixo, né? Entendendo que talvez com as rodinhas ela poderia deslizar um pouco, né? Mas a simulação também não aceitou, deu erro na simulação, acabei colocando fixo, porque o software, não sei, ele disse que tinha falha, alguma coisa lá que eu não entendi. Entendi, é por causa da montagem, vocês estão simulando algumas montagens. O ideal é você montar a estrutura numa peça única, e aí simular essa peça única, entendeu? Com a viga, as laterais, entendeu? Sem rodízio, sem talha, sem nada, só a estrutura mesmo, tecnicamente, que a gente vai fabricar, entendeu? E testar em cima dela. O meu quadro também deu erro na simulação quando eu tentei com os rodízios e com o trolley. Aí eu tive que tirar tudo e fazer só a estrutura para fazer a simulação. É porque ali ele entende que tem outros corpos e não tem nenhuma ligação que ele compreenda para análise. Aí ele dá erro, entendeu? É um pouco mais chato. Dá para fazer, é um pouco mais chato. Mas o meu eu tirei tudo, deixei só a estrutura e a chapinha onde encaixa os rodízios. Aí na chapinha eu coloquei como se ela fosse deslizar, e mesmo assim ele ainda deu um erro. Mas era montagem ou era uma peça única? Peça única, a estrutura se eu tirar o trolley, os rodízios e o talho, ela fica uma peça única. Entendi. Então como se fosse uma peça única. Aí na parte dos rodízios eu botei como se ele fosse deslizar, né? Sim, ele deu falha, não aceitou. Eu botei nas quatro, né? Nas quatro apoios, né? Essa é a sua simulação, quer ver? Ó? É esse aqui. Exatamente, ó. Nessa região aqui, depois você tenta lá ver o que acontece, alguma coisa aí que ela não interpretou, por que não deslizar essa aqui, né? Entendi. Ele não aceitou. Essa parte eu coloquei como se ela fosse deslizar um pouco, né? Ele não aceitou. E também tentei fazer inicialmente porque ele no começo ele pergunta se é estático, né? Aí eu coloquei flambagem para testar a estrutura lateral dela. Sim. Só que aí também me compliquei, acabei nem conseguindo. Aí são outras restrições. Ele podia flambar, né? Ele vai pedir outras restrições aí para fazer excesso de fadiga, de flambagem, de frequência. Aqui a gente colocou, vamos ver aqui. Está calculando aqui. Reforço lateral, a gente comentou sobre isso aqui também, ó. Legal. Então, aqui, ó, você colocou uma força distribuída, colocar uma força lateral alinhada com a viga pela lateral. Esse aqui é o modelo de exibição que vocês estão usando. Espera aí. Aí deu certo, né, professor? O senhor botou embaixo, foi, professor? Eu coloquei por baixo. Por baixo, hein? Se a gente olhar por cima aqui, ó, como se esses dois lados estivessem abertos aqui, tá vendo? Aqui. Logicamente, aqui ele é exagerado, né?
Vou colocar em escala real aqui, ó. Ó, teve uma pequena... Ó, essa foi a alteração dele, né? O quanto ele deslizou ali. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. Isso aqui é exagerado também. Vou mudar aqui. Em geral. Ó, 5 milímetros na pior parte. Ah, qual é a pior parte? Vamos olhar aqui, ó, botão direito, configurações. A gente pode colocar aqui nas definições, ó. Opa, aqui. Configurações. Primeiro ponto máximo. Foi justamente ali, ó. Onde a gente colocou a deslizante, ó. Ele deslizou, ele abriu 5 milímetros aqui, entendeu? Nessa questão, ó, nesse ponto. Justamente a gente colocou o deslizante aqui. Vou colocar aqui na escala real. Deu 5 milímetros aqui, ó. Esse deslizamento dele foi isso aqui, ó. Aqui é o ponto original, ó. Para onde ele deslizou, ó. E aí você vai analisando. Ah, então eu vou prender esses dois estáticos, esses dois móveis, e vou vendo aonde precisa melhorar ou não o projeto, entendeu? Tranquilo? Tá ok, professor? Beleza? Mas aqui eu aproveitei seu simulação. Só mudei os parâmetros, não vou salvar. Dá para você, acho que você consegue alterar aí. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Só para finalizar, professor. Vamos lá. No caso, eu entrego só a parte da lista, já posso Isso, entregar. Né? Você, Edson, nesse caso só falta essa parte da lista, né? Você já fez essa parte aqui. Uhum. Isso. Aí, ó, nós vamos, ó, só outro ponto aqui, ó. Quarta-feira, né, agora, depois de amanhã, essa renderização. Aí, segunda, não é na quarta, ó. Segunda-feira, a lista de componentes, tá? Não é na outra quarta. Na outra quarta a gente vai estar fazendo o encerramento aí do projeto. Tranquilo? E o fechamento das notas. As notas, só não está a pontuação ainda do projeto, mas eu vou colocar naquele link lá do AVA. Se entrar na segunda-feira, tem uma abazinha lá que tem uma planilha mostrando as atividades. Teve pessoal que mandou também atividade atrasada, eu corrigi só algumas, ainda não foram todas, tá? Eu estou corrigindo ainda, estou voltando nas atividades para fazer a correção, mas quando tiver tudo ok, eu mando para vocês. Ó, pode olhar pela planilha lá que já está computado tecnicamente a nota final. Tranquilo? Professor, outra coisa, Pois não. para enviar essas correções, é melhor enviar logo tudo junto, trabalho completo, ou envio esse pacote... Não, trabalho completo. Melhor. Completo é melhor, né? Na próxima Beleza. entrega, compacta tudo e envia. Melhor. Show. Tranquilo? Beleza? Que eu faço depois da análise retroativa. Da mesma forma, melhor do que eu ir caçando em cada entrega, entendeu? Tranquilo. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Estamos à disposição, ok? Tranquilo, professor. Boa noite. Valeu, até mais. Bom trabalho aí. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, até mais. Professor, Opa, pois não? só queria pegar um pouco do final da aula aqui para falar sobre o TCC. Vamos lá, deixa eu só interromper aqui a gravação.